Vamos para mais um macro ponto a ponto, tá? Hoje eu vou mostrar para você como os dados econômicos, né, afetaram, e não importa, né, afetaram a sua carteira, não importa se você é swing trade, se você é buy and hold, se você tem carteira de dividendos, se você só opera fundo imobiliário, se você só mexe com opção, cara, não importa. Hoje eu vou mostrar para você por que a tua carteira teve essa performance. Então, bora lá. Bem, eu vou falar sobre inflação. Eu tô com uma colinha aqui, cara, porque hoje tem muito assunto e muito dado para passar para vocês, tá? Então, eu vou falar sobre inflação, dólar futuro, taxa de juros, guerra da Ucrânia da Rússia com a Ucrânia, né? Vou estar falando sobre o trigo, commodity no geral, mas vou falar sobre o Brent. Vou falar sobre o ouro também, né? Como é que isso está pesando, o que está acontecendo. Vou falar sobre o gás natural, vou falar sobre o coronavírus, sobre a varíola do macaco, tá? Não necessariamente nessa mesma ordem, mas vou estar falando sobre tudo isso e explicando como é que isso impactou na sua carteira, tá? Então, vamos lá. Alguns dados aqui podem ter uma leve divergência se você for ver o fechamento, meramente porque eu peguei esses dados no meio da tarde apenas para estar gravando, então, assim, também não vai ter nenhum valor muito distorcido não, tá? Então, vamos lá. Bora lá, sem enrolação, vamos começar o vídeo falando sobre guerra entre Rússia e Ucrânia, tá? O que aconteceu, cara? Essa guerra meio que... Algumas pessoas até já esperavam essa guerra e tudo, mas o fato é que nós temos uma inflação causada pela guerra, sim. Eu vou falar os pontos, vou falar a valorização de algumas commodities em relação a isso, mas não é só a culpa da guerra, não. Vamos esquecer a guerra. Cara, tivemos o coronavírus, né? O Banco Central do mundo inteiro injetou muito dinheiro na economia. Isso meio que já era certo da gente ter um risco inflacionário. E, cara, assim, a elevação da inflação já meio que estava precificada, inclusive, tá? Então, o que aconteceu? Os bancos centrais resolveram arcar com isso, né? Foram rios de dinheiro, mas também era um momento que o mundo inteiro precisava dessa injeção econômica, né, de botar dinheiro na economia, já que estava todo mundo em casa, todo mundo parado, então o comércio sentiu muito, né, muitas áreas sentiram. Então os bancos centrais fizeram isso e a inflação seria algo normal. Porém, a guerra da Rússia com a Ucrânia acabou afetando e elevando isso, né, trazendo isso para um outro tipo de patamar, tá? Então, vamos lá, falando um pouquinho do trigo, inclusive se a sua cervejinha aumentou, é por causa disso, tá? O trigo tá 890, eu vou falar essas cotações em dólar, todo o mercado futuro. 890, no fechamento do ano passado, o trigo estava 758,50, uma elevação de 17%, tá? Então pensa que o trigo aumentou, inclusive, ó, tô quase vendendo aquele trigo ali. O trigo aumentou, e os alimentos no geral acabaram aumentando também, né? O fertilizante acabou ficando mais caro também. Então, assim, teve um peso que na cesta básica, no geral, puxou o preço para cima, pressionando a inflação, tá? E aí eu estou falando da parte dos alimentos. Quando a gente fala do Brent, lógico, né? Vou mais para frente falar da Petrobras também, mas quando a gente fala do Brent, que é o barril de petróleo por onde é o preço de paridade internacional da Petrobras, tá? O Brent está 109,56 centavos, sendo que ele fechou 81 dólares e 75, tá? Um aumento de 34%. Vamos pensando o quê? Pensa que o Brent ele é uma fonte de energia, tá? Então, o gás natural, 5.530, sendo que ele fechou no passado a 3.916, um aumento de 41%. Então, eu tenho o gás natural, tá? Que também é uma fonte energética, junto com o Brent, elevando muito, mais do que o trigo, tá? Pensa o seguinte, o gás natural, ele passa ali, os gasodutos, né, que saem ali da Rússia, ele vai e fornece para a Europa, tá? Inclusive a Alemanha já estava tendo risco de não ter gás suficiente para atender a demanda, tá? Então, o que acontece? Você até chegar e querer coibir isso, né, que isso não venha da Rússia, você não resolve do dia para a noite, mas você constrói um gasoduto, né, nem em anos, isso é um investimento de décadas, então a gente não consegue resolver isso. O gás ficou muito caro, o custo de energia na Europa ficou muito caro, também pressionou a inflação, tá? Então pensa que tudo que saiu da Europa
pressionou a inflação. Tudo que nós temos de relação com a Europa, né, pressionou o preço aqui para a gente também, tá? Então, a inflação não foi só lá, na verdade, a inflação está no mundo inteiro, até pelo cenário que eu já tinha falado antes com relação ao coronavírus, mas teve fábrica na Itália que em abril, mais ou menos, estava funcionando 3 vezes na semana. Por quê? Porque a energia estava vindo muito alta. Então, ela entregava o produto a quem tinha demandado para ela num tempo maior. Então, pensa toda uma cadeia de produção até chegar no consumidor final, esse tempo ficou mais caro, né? E pensa que tempo é dinheiro, né? Então, como é que os caras iam ganhar dinheiro dessa forma? O preço subia, consequentemente, para a gente também subia, e aí isso acaba puxando novamente a inflação. Eu já não estou falando mais de alimentos, estou falando de qualquer outro produto que passe pela Europa, tá? Um ponto que eu quis trazer aqui é o ouro. O ouro fechou a 1.807,70, sendo que no ano passado, 30 de dezembro, ele estava 1.797,40, uma valorização de 57%. Muito investidor busca o ouro para quê? Para ele pegar e ter uma proteção, fazer hedge, que a gente chama, tá? Por que eu acho que essa valorização, essa busca não foi tão grande? Por conta da elevação da taxa de juros. Quando você quer sair do risco, sair da volatilidade, o ouro é uma boa ferramenta. Porém, não vamos esquecer, e eu vou chegar e vou detalhar um pouquinho isso mais para frente, que o Banco Central dos Estados Unidos também elevou a taxa de juros, o que torna um investimento nos Estados Unidos no longo prazo melhor e mais seguro. Tá fugindo, então, essa aversão ao risco. Quem queria fugir dessa volatilidade não correu para o ouro, correu para os Estados Unidos. Beleza? Então, falei um pouquinho da Europa, né? Falei dessa mão de obra que ficou mais cara e o nome disso, não falei nem da mão de obra que ficou mais cara, falei que o produto ficou mais caro. A mão de obra na Europa, a gente teve algo chamado que é um sinal de recessão de inflação de mão de obra. O que é isso, Marcelo? Inflação de mão de obra é o seguinte: o funcionário ele está ganhando mais do que ele ganhava antes, porém ele está te entregando menos. Pensa você como o dono da empresa. Você está pagando mais para o funcionário produzir menos para você. Cara, isso é muito arriscado e isso nós vimos no primeiro semestre aí acontecendo na Europa, tá? Então, é um ponto que lá também está tendo elevação da taxa de juros, muito por conta também da inflação. Inclusive a Europa é o primeiro continente que foi o que mais sentiu até agora, né? Então, se até nos Estados Unidos, apesar desse cenário, você tem uma economia que está forte, você tem um emprego forte, tá? O que complica também um pouquinho mais com relação à inflação, mas na Europa não. Na Europa a coisa está mais complicada, tá? O continente europeu, até pela geopolítica, é o que vai sentir, é o que já está sentindo primeiro, é o que vai sentir, obviamente, mais, tá? Então, falamos um pouquinho aí de Europa, vamos encaixar logo, então, a questão do Brent, né? Vamos falar da Petrobras agora, que foi o que eu falei, o preço da gasolina está atrelado à cotação internacional. Nós já tivemos aí algumas mudanças na presidência da Petrobras, né? Se eu não me engano, foram 4, enquanto o Bolsonaro aí tá como presidente do Brasil, tá? Mas isso não é a primeira vez que isso ocorre, não. Nós já tivemos até 5 mudanças de presidência na Petrobras, enquanto tivemos um mesmo presidente no Brasil, tá? Um deles aconteceu, na verdade, foi o Sarney. Sarney já mudou 5 vezes, né? Durante a gestão do Sarney, já passaram 5 CEOs diferentes na Petrobras. E a outra que aconteceu, quem é um pouquinho mais novo, talvez não lembre disso, né? Depende um pouco da idade. Mas o Collor, né, aquele que pegou e confiscou a poupança da galera, também já mudou 5 vezes, né? Durante a presidência dele, 5 CEOs da Petrobras ali já passaram pela companhia, tá? Então, aliás, inclusive, cara, hoje eu estou falando de inflação, vou falar de uma inflação em torno de 11%. Naquela época, lá de trás, inclusive antes do Collor, se você viveu isso, me conta aqui nos comentários. Se você não viveu, mas sabe da história do teu pai, do teu tio, me conta aqui nos comentários, porque hoje a gente fala de uma inflação alta. Cara, antigamente, nós tínhamos uma inflação que era galopante. Tu chegava de manhã, tomava um cafezinho no bar, era um preço. Se na hora do almoço tu quisesse tomar um café no mesmo bar, era outro preço, né? Então, nossos pais, né, pelo menos o meu pai chegou a passar por isso, né? Me conta aí, se você passou por isso, se não, se seu pai passou por isso, seu tio, alguém da família, me conta como é que era naquela época, como é que vocês investiam, né, para pelo menos o teu investimento bater a inflação.
e o teu juro real saía no 0 a 0, né? Você aplicava onde? Era no overnight, era muito conhecido, né, na época, mas, salvo engano, não chegava a bater, né, a inflação não, então você ainda tinha um ganho negativo, tá? Então, falando um pouquinho aí, falando essa parte da Petrobras estava R$ 27,91 hoje no período da tarde. Ela fechou o mês, o ano, né, de 2021, mês de dezembro, com R$ 23,40, uma valorização de 19%, menos do que o barril de petróleo, tá? Então, assim, tem essa paridade? Tem. Existe uma defasagem? Eu acompanho, quem está lá no Instagram comigo, vê que eu acompanho a defasagem diariamente, tanto da gasolina quanto do diesel. Mas nós temos também um risco eleitoral, tá? Por que o Bolsonaro já influenciou ali, mudando algumas vezes de presidente? E eu não estou falando que eu sou a favor do Bolsonaro, que eu sou a favor de reduzir ou de aumentar o preço do combustível, não estou falando nada disso. Zero política. Eu posso falar o nome de político, mas eu não estou sendo partidário, né, seguindo direita ou seguindo esquerda, tá? É meramente que eu tenho que falar aqui para falar de economia. Então, a mudança no comando da Petrobras, existe, assim, na verdade, essa influência, né? Ela é muito por conta da interferência de preço. O Bolsonaro quer que a Petrobras não tenha o lucro que ela está tendo, apesar da União ser acionista do governo, né? Ser acionista majoritário e receber muito desse lucro. O Bolsonaro não quer, ele quer que segure esse preço para a população, tá? E ele vem mudando o comando da Petrobras sem muito sucesso. Então, assim, e a gente já viu, tá, cara? Nós já vimos isso na época do PT, interferência no preço do combustível para segurar a inflação, e o custo disso, eu vou até botar um vídeo aí para vocês, tá? O custo disso na Petrobras foi de 100 bi, né? Então, assim, nós já aprendemos com isso não deu muito certo no passado, tá? Então, mas enfim, o Bolsonaro está querendo influenciar na Petrobras muito por conta da reeleição que ele está buscando, mas não está tendo sucesso, e a distância dele com o Lula, né, já é uma distância significativa para uma eleição. A gente está no final de junho, para uma eleição que vai ocorrer aí daqui a 3 meses e pouco, né? Então, falamos um pouquinho de Petrobras, vamos falar da Bolsa, tá? A Bolsa caiu 6% do final do ano passado para cá, quando a Bolsa estava 104.800 pontos, tá, cara? E aí a gente sempre tem analista falando 130 mil vai bater no final de 2022, 150 mil, né? Quando a Bolsa foi subindo, cara, eu já vi até a reportagem de 150 mil. O que estava acontecendo? Muito gringo entrando na Bolsa, a gente não esperava. Gringo entrando e a Bolsa subindo, novas máximas, né? E isso estava sendo bom. Porém, o gringo começou a sair, e isso é perigoso para a nossa Bolsa, isso é ruim para a nossa Bolsa, né? Então, o gringo está saindo, ainda tem espaço para cair mais, tá? A Bolsa já veio de uma queda. Quando começou essa queda, eu sinalizei no meu Instagram, eu falei assim, estou vendo uma divergência. A Bolsa está subindo, o volume está caindo. Isso é uma divergência quando a Bolsa estava batendo máxima, né? Então, não teve jeito. Daí em diante começou a cair, chegou a dar uma correçãozinha para cair mais, né? E eu acho que ela pode chegar ainda até, eu não lembro de cabeça, mas na faixa dos 93 mil pontos e alguma coisa, né? Alguma coisa, obviamente, é uma amplitude muito grande, mas não lembro. Eu vou deixar aqui para vocês certinho qual a faixa que eu acho que ele vai chegar, que é nessa faixa aí dos 93 mil pontos, tá? Então, falei sobre a Petrobras também, por quê? Porque isso puxa o preço isso puxa a inflação para cima, né? Então a gente teve a questão dos alimentos, né? A gente está tendo a questão dos combustíveis, né? O diesel pode ficar escasso, a gente tem um risco de faltar diesel no segundo semestre, então não aumentar o preço do diesel também é um ponto delicado. Pensa que diesel é caminhão, caminhão é frete, cara. O que você tem que chega no mercado através do transporte rodoviário, né? E se isso paralisar, vai dar um chabu doido, né? Então, cara, a gente tem que acompanhar isso também. E eu não vejo a elevação do diesel com maus olhos não, tá? Porque, logicamente, o caminhoneiro não quer que suba, né? E isso fica pior para ele. Cara, mas se faltar diesel, vai ficar pior para ele também e para todo mundo, né? Então, é uma situação delicada, tá? Então, vamos lá. Falando da inflação, tá? Em dezembro de 2021, a inflação fechou a 10,74%. Agora, a inflação está a 11,73%, uma diferença de 0,99%. Diante de tudo isso que eu falei, eu não acho nem que é uma inflação
tão divergentes, considerando que em fevereiro a gente teve uma guerra, né? E dado ali o tanto que aumentou, tanto que o preço ali, tanto dos alimentos, né? Combustível, energia, que deu uma compensada, né, para o nosso lado. Por incrível que pareça, na Europa a energia pesou, né? Ficou ruim lá, mas para a gente a energia deu uma favorecida com relação à inflação, mas a gente teve aí no final das contas um aumento de 0,99. Pensa que antes não tinha guerra. Para uma guerra, eu sinceramente, a inflação tá alta, mas não achei tão ruim assim não, tá? Vamos pensar que não vamos bater, que legal, né, que o alarme toca bem na hora da gravação, mas vamos tocar o baile. Então, nós temos uma meta que não vai ser atingida pelo Banco Central em 2022, 2023 também já era, e o Banco Central tem que segurar a rédea ali da inflação para 2024, tá? Começamos uma Selic com 9,25 e hoje está 13,25, uma elevação de 4%, muito em função do quê? De segurar a inflação. Não tem jeito, cara. A principal ferramenta para você segurar a inflação no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, qualquer lugar, é a taxa de juros do país, tá? Então, eu já dei aqui alguns exemplos em relação a isso, mas para quem não assistiu os outros vídeos é o seguinte: se você quer financiar um imóvel, né, e aí pensa que eu estou falando de financiamento imobiliário, construção civil, tá? Então, se você quer financiar um imóvel de R$500 mil, você precisa, você teria uma parcela de R$5 mil e, consequentemente, teria que ter uma renda aí que 1/3, né, dessa renda fosse R$5 mil para você ter condições de pagar. Quando você aumenta a taxa de juros, você não financia mais R$500 mil, você financiaria, hipoteticamente, 470 para continuar pagando R$5 mil. Entendeu? Então o custo do teu dinheiro fica maior. O carro, por exemplo, se encaixa na mesma situação. Isso porque a gente viu o preço do carro está mais caro, mas os carros se encaixam na mesma situação. Quando a gente vai para o varejo, a gente também tem a mesma situação, sendo que o varejo ele responde um pouquinho mais rápido. Pensa que o mercado imobiliário ele é um processo de longo prazo, né? Eu trabalhei no mercado imobiliário, cara, até você pegar, comprar um terreno, aprovar projeto, construir a obra, entregar para o cliente, cara, é um processo longo aí, né? Você tem 2 anos e pouco aí nesse processo, tá? Já no varejo, não. No varejo, por exemplo, cara, eu preciso trocar minha geladeira tá velha. Ela tá funcionando, mas ela tá velha, eu quero trocar. Se o custo do dinheiro tá maior, se eu for no mercado com R$1.000, eu não compro a mesma coisa que eu comprava antes. Cara, eu precisava comprar 10 quilos de feijão, 10 quilos de arroz e 10 quilos de batata, né? E aí eu comprava isso com, sei lá, vou dar um chute aqui, com R$200. Então, eu chego com R$200 no mercado, eu não compro mais a mesma coisa. Eu já levo 8 quilos de feijão, 8 quilos de arroz e 8 quilos de batata. Então, assim, você vai priorizar o mercado. Então, se você ia trocar sua geladeira porque ela está velha, não porque ela não está funcionando, porque ela está velha, você já não troca mais. Então, o varejo sente. Se você ia trocar o seu sapato, e aí observa que o varejo agora, eu vou falar, não estou dando nome, né? Mas, cara, dá para ir pegando, né? Então, ó, quando eu falo de geladeira, por exemplo, eu falo de Via Varejo ainda, mas é Via, né? E aí você tem Ponto Frio, você tem Magazine Luiza, né? E aí quando eu falo de sapato, de calçado, eu posso estar falando da Arezzo, posso estar falando da Alpargatas. Se eu falar que eu preciso de roupa, eu vou estar falando da Hering, então assim, da Marisa. Então assim, à medida que eu for falando, vai associando as empresas que estão listadas aí na bolsa, e aí você vai vendo como é que vai impactando a sua carteira. Falando um pouquinho, eu falei da construção civil, falei do impacto que tem, né? E os contratos, o contrato com a construtora ainda, ele é corrigido não pelo IPCA, mas pelo IGPM, né? Que também corrige o aluguel, então é um índice que acaba pegando muito para quem fica pagando, principalmente ali para a construtora, né? Que faz a alienação fiduciária diretamente com a construtora. A inflação pesa nessa correção da inflação, nessa correção da parcela e deixa muita gente apertada, tá? O que, deixando muita gente apertada, se a pessoa não tem condições de pagar, ela tem que fazer o quê? O descrato, ela perde parte do valor que ela pagou, parte fica com a construtora, para a construtora revender ainda o imóvel e ela fica sem imóvel nenhum, tá? Então, dito isso, né, nós temos a questão do petróleo, que teve essa interferência. Falei da
valorização aí da Petrobras, também como eu falei do mercado com relação aos alimentos. Então, como é que foi a JBS, BR Foods, né, a Minerva, M. Dias Branco, né, falando em um alimento, mas não é alimento, falando em Ambev, falando em bebida, como é que se posicionou, como é que a tua carteira foi respondendo com relação a essas empresas, posicionando agora um pouquinho mais em relação aos alimentos, tá? Então, tudo isso vai interferindo, você querendo ou não. Até assim, cara, Marcelo, mas eu tenho fundo imobiliário, teu fundo imobiliário é de tijolo, né? E, cara, ele sente também na veia, né? Ele vai sentir na veia. Uma que com coronavírus, com lockdown, quem tinha fundo imobiliário atrelado à locação de sala, cara, tomou um calor, né? Tomou um calor. Então, assim, tudo isso vai influenciar taxa de juros, inflação. Lembrando que o varejo responde um pouquinho mais rápido, a construção civil demora um pouco mais a responder, mas porque o negócio dela é um negócio de longo prazo também, a gente teria uma confiança do consumidor pesando para a construção civil também. Se você não tiver confiante, né, seguro de dar um passo, tu não vai assinar um financiamento para ficar pendurado aí por 30 anos com o banco para ficar pagando parcela, né? Então, falando um pouquinho de dólar futuro. Cara, eu falei que a bolsa caiu aproximadamente 6%. O dólar futuro também caiu 6%, tá? Hoje ele está a 5.242,50, sendo que ele fechou o ano a 5.611,50. Lembrando que esse dado eu peguei no período, né? Os dados aqui que eu peguei foi no período da tarde, a bolsa ainda não tinha fechado para dar tempo de gravar o vídeo e subir ainda hoje, dia 30, para a gente fazer essa retrospectiva aí dos dados econômicos do primeiro semestre, tá? Então, isso vai um pouquinho contra aquilo que as pessoas falavam, né? Isso já mudou, mas algumas pessoas ainda têm aquela visão lá de trás, né? Então é o seguinte, a bolsa sobe, o dólar cai. O dólar sobe, a bolsa cai. Você vê que os dois caíram no mesmo período, quase que o mesmo percentual, tá? O que está acontecendo? O dólar até já caiu mais, já passou de R$5. Um dos mecanismos de controle de inflação também do Banco Central não é só a taxa de juros, é entrar no dólar, isso no nosso mercado, tá? Então o que acontece, cara? Agora eu tô lembrando aqui, olhei para cá e esqueci de falar do Fed, vou voltar no assunto do Fed com taxa de juros. Mas o que acontece? Quando o dólar começa a subir, a galera do day trade acompanha muito isso, cara. Banco Central entra, se tu tá comprado, ninguém quer que aconteça isso. Tu toma um calor. Por quê? Porque, cara, cai 20 pontos. Se você não souber configurar a tua plataforma, eu uso o Profit, se você não souber configurar o Stop Offset, cara, tu vai pular a ordem, tu vai ficar pendurado no prejuízo grande. Porque o Banco Central entra e joga para baixo fazendo leilão de dólar. Descarrega um monte de contrato. Porém, o mercado é soberano. Às vezes ele cai 20 pontos e ele volta gradativamente. Às vezes ele cai e fica ali. Às vezes continua caindo. Então a gente não tem... cara, mercado, o leilão aconteceu do Banco Central, o mercado cai e ele volta. Não é uma regra. O mercado cai e ele fica lá embaixo. Não é regra. Eu já participei de várias situações do mercado cair, voltar rápido, do mercado cair, voltar lentamente, do mercado voltar até uma parte, do mercado continuar caindo mais. Então tudo depende. É uma ferramenta que o Banco Central tem para controlar também a inflação, porque muito produto que nós temos na nossa casa é importado, né? Acaba que a fábrica não é aqui no Brasil. Então, calçado não é do Brasil. O teu telefone, né? Muitas peças, elas não são produzidas aqui. Então, o dólar acaba influenciando, jogando essa inflação para cima. Por isso que eu acho que, pelo cenário atual, apesar de nas últimas semanas, aí, né, nos últimos dias, o dólar ele veio realmente subindo, né, enquanto a bolsa estava caindo, mas se a gente for ver, num contexto de 6 meses, fechamos o primeiro semestre equivalente tanto o dólar quanto a bolsa. Tá falando novamente de taxa de juros. Por que eu falei que eu acho que o ouro subiu pouco? Porque a taxa de juros nos Estados Unidos era 0,25, tá? E essa taxa hoje está 1,75. Quando você quer sair, ir buscar uma segurança, e você tem uma elevação da taxa de juros nos Estados Unidos, o investidor corre para lá. É o título mais seguro, o investimento mais seguro que tem é lá nos Estados Unidos. Então, subiu a taxa de juros, essa remuneração para o investidor, ela está maior. Então, em vez do investidor correr para o ouro, opa, calma aí, está subindo a taxa de juros nos Estados Unidos, eu vou deixar meu dinheiro lá.
tá? Porque, e se você for ver, a economia dos Estados Unidos, o emprego está forte nos Estados Unidos, né? O que a gente tem é um contexto de inflação que está global, mas o que está pesando muito nos Estados Unidos é a parte externa, que não é os Estados Unidos, né? É a relação que eles têm com outros países, é o que está pesando muito. E já no Brasil não, o que pesa mais é a China, né? Eu vou deixar o dado aí para vocês com relação ao mapa dos novos casos de coronavírus, tá? Nos últimos 14 dias, vou deixar aí para vocês. E aí vocês vão ver, quanto maior é a bolinha, maior é o número de pessoas contaminadas. Agora eu vou deixar o número total para vocês aí de pessoas contaminadas. Você vai ver que tem Índia pesando, que tem a Europa pesando, os Estados Unidos pesando. Você vê que a China, cara, para quem tem 1 bi, né, mais de 1 bilhão de habitantes ali, cara, nem pesou tanto na China não. E por que eu estou falando isso, né? Eu vou deixar também um dado aí só para a gente fechar essa análise. Dos últimos 14 dias das pessoas vacinadas, no Brasil temos aí essa questão de faixa etária, né? Então vai depender de quantos habitantes tem em determinada faixa etária, então pode ser um número maior de vacinados, um número menor, mas aí a gente analisa também com o número total de vacinados aí, que a gente deixa todo mundo no mesmo bolo, tá tudo aí para vocês analisarem, tá? Então, por que eu estou falando de coronavírus? Porque quando a gente tem uma economia igual à nossa, que é exposta à China, a China indo bem, a gente tende a melhorar, o gringo tende a entrar novamente no país. Porém, a China indo mal, fazendo lockdown, fechando, segurando, e acaba fazendo lockdown não tem jeito, né? Acaba segurando a economia, o que vai acontecer? O risco para a gente é maior, né? Isso piora, né? A nossa bolsa tende a ficar mais fraca, a nossa economia, as nossas exportadoras, cara, Vale, pega a Gerdau, tu vai pegar a Uzi Minas, as empresas que estão atreladas à economia lá chinesa, elas vão sentir mais esse peso. E pensa em commodity, tá? A nossa bolsa, ela é em torno de 30% de commodity, então isso pesa. A gente tem mineradora, siderúrgica e temos petróleo, né? Então, pensa que analisando essa parte de commodity, a gente começa a ter uma ideia de como é que a nossa bolsa vai estar se comportando. E realmente a China está fluindo sem estar em lockdown, para a gente é melhor. Você vê o quanto tempo, né, o minério de ferro ficou caindo seguido, cara. Ele caiu, sei lá, 7, 8 dias seguidos, sem dar um respiro. Né? Ele caiu demais. E a nossa Vale, ela emburaca junto, né? Não tem muito jeito, tá? Então, cara, querendo ou não, eu não sei qual é a sua carteira, de novo, eu não sei se você é swing trade, se você vive de carteira de dividendos, se você é buy and hold, se você é day trader, se você é o investidor que tem fé, né? Aquele que compra acreditando que vai subir porque você acredita, né? Cara, de alguma forma, tudo que eu disse aqui influenciou na sua carteira. Eu espero, sinceramente, que você tenha feito dinheiro nesse período, mas pode ter certeza que esse primeiro semestre, essa retrospectiva aí que foi feita, né, eu espero que você tenha tido um ganho positivo, né? Vimos aí a bolsa caindo, vimos o dólar caindo, vimos uma inflação que subiu, taxa de juros subiu, não está fácil, o mercado não está para amador, e lembrando que estamos entrando no segundo semestre, né? Então é período eleitoral, é período de volatilidade, é período de risco fiscal, né? A gente tem que ficar de olho em risco fiscal, o que os nossos políticos estão colocando aí, o que o Bolsonaro vai fazer, e de novo, não sou a favor, não sou contra, mas que ele vai querer mexer os pauzinhos dele para se reeleger é fato, né? Ninguém vai concorrer para uma reeleição sem querer usar de alguma estratégia para pegar e conseguir voto. A questão é como ele vai usar, o que ele vai usar e como o mercado vai interpretar isso. Então, cara, é período de volatilidade, fica atento no segundo semestre. Eu já estava lendo no início do segundo trimestre que a bolsa tenderia a cair nesse segundo semestre, né, por conta aí dessas aversões ao risco, aquela coisa toda. Lembrando, Marcelo, mas o investir nos Estados Unidos não é mais seguro? Cara, então os caras estão deixando dinheiro lá? Sim, é mais seguro, mas aqui a gente tem o fato de ser um mercado emergente, ele remunera mais, mas o risco é maior. Porém, não somos os únicos emergentes, então o gringo pode tirar dinheiro daqui para colocar em outros países que também são emergentes, assim como o Brasil.
Beleza? Cara, então é isso. Não se esquece de deixar aí no comentário como é que era na época da inflação. Se você não participou dessa época, como é que teu pai fazia aí com os investimentos para conseguir pelo menos bater aí no 0 a 0 da inflação, tá? Cara, curte o vídeo, não se esquece de deixar o comentário, se inscreve no canal, me segue nas redes sociais e até o próximo vídeo. Valeu!